Irmãos, na verdade eu queria só trazer um testemunho em forma de agradecimento também a Cristo. Como os irmãos sabem, eu pedi um pedido de oração, no nosso grupo, devido à minha irmã. E eu tenho passado um processo com Cristo, me aproximando dele, onde ele está me fazendo viver e entender que eu sou totalmente dependente e autossuficiente da graça dele. Só o que me basta. E esse entendimento e esse processo me fez viver algo que eu não esperava que eu fosse lidar da forma como eu lidei. A minha irmã, nós sempre fomos muito próximos, assim. Eu sou o irmão que, quando ela tinha um problema, ela corria para contar, em vez de falar com minha mãe e com meu pai, ela vinha para mim. Porque minha mãe e meu pai trabalhavam e eu que cuidei dela praticamente, eu que criei ela. E dessa vez foi diferente, eu estava orando de madrugada, de domingo para segunda-feira, era umas 3 horas da manhã, eu estava orando, fiz uma vida com Deus e fiquei ali até umas 5 horas mais ou menos ali, orando e louvando a Deus. E enquanto estava acontecendo isso, a minha irmã me ligou, e ela me ligou desesperada, chorando. Só que, é claro que eu me preocupei, mas era como se o Espírito Santo já estivesse dizendo para mim que a graça dele me bastava. Eu não precisava me preocupar. E isso foi suficiente para conseguir acalmar minha irmã, porque ela estava muito eufórica, ela estava chorando muito. Para quem não sabe, minha irmã está grávida de 5 meses. E o que aconteceu com ela foi que ela, na casa dela, são 2 andares, na parte de baixo da sala e de cima os quartos. E ela estava se arrumando para ir trabalhar e ela caiu da escada, que tem mais ou menos uns 10 degraus ali, de 8 a 10 degraus assim. E ela pulou a escada grávida de 5 meses do meu sobrinho. E a preocupação foi imediata, porque podia ter afetado a placenta, ela podia ter perdido o bebê, muita coisa podia ter acontecido. E ela me ligou, desesperada, falando para chamar meu pai, para acordar meu pai, para ela buscar ela, socorrer ela. Só que o Espírito Santo não me deixou me abalar, não me deixou eu me desesperar com a situação, principalmente ouvindo o choro da minha irmã, que é muito difícil para um irmão que ama ouvir. O choro de um parente que você ama assim é muito difícil. E eu, a todo momento, eu fui lá, falei com meu pai foi socorrer ela junto com a minha mãe, e eu fiquei falando com ela até o momento que meus pais chegarem, a gente ficou conversando, eu fiquei tentando distrair ela, porque ela teve machucou a coluna, né? Ela bateu nas costas na escada, na quina, e ralou o cotovelo, sangrou. Na hora que ela viu o sangue, ela desesperou, porque ela achou que pudesse ser da bolsa, ela achou que pudesse ser da placenta. E aí, a gente conversou, até meus pais chegaram, meus pais chegou, e levaram ela para o hospital. Foi no momento que eu mandei a mensagem no grupo, mais ou menos umas 5h40 da manhã. Meu pai tinha acabado de chegar na casa dela, eu estava em ligação com ela quando isso aconteceu. Só que o Espírito Santo, ele não me deixou me desesperar no momento que era desesperador, de certa forma, porque meus pais ficaram desesperados quando eu falei, pai, acordei ele e falei, pai, eu preciso que o senhor vá correndo lá para ajudar a mão, porque ela caiu da escada. Meu pai, ele, o quê? Sabe? A minha mãe também acordou na hora quando ela ouviu. E eles foram. Só que eu não. Eu fiquei, de certa forma, até em paz, com a certeza de que o Espírito Santo estava me dizendo que a graça dele me bastava, porque, independente do que fosse acontecer, nós somos regidos por uma presença que é superior a toda existência. E se essa presença, se esse ser celestial, uma magnitude que não é possível comparar ou medir, é impossível, ele permitisse que a irmã perdesse aquele bebê, eu teria que entender que a graça dele me bastaria, que a vontade dele é absoluta. Mas que se ele salvasse aquele bebê, a graça dele também não é a única coisa que importa e me basta, porque a vontade dele é absoluta. Só que, pela honra e pela glória dele, aconteceu o melhor resultado possível, porque a minha irmã ela só luxou o cotovelo, que foi onde ela machucou, e machucou a coluna. Quando ela chegou lá, os médicos já foram ouvir a barriga, colocaram, né? Para ouvir o coração do bebê na barriga dela, estava batendo, fez o raio-x, não afetou a placenta de forma alguma, mesmo que ela tenha rolado a escada, e que foi um acidente que poderia ter sido prejudicado ela, e a criança e o bebê. E o diabo tentou, só que ele falhou, ele caiu por terra. E na minha oração, enquanto meus pais estavam indo, depois que eu mandei mensagem para a igreja, eu falei com Deus e eu falei, Senhor, eu sei que eu não preciso me desesperar.
Eu sei que não preciso me desesperar. O que for para acontecer vai ser da sua vontade. E a sua vontade me basta. A sua graça me basta. Eu não tenho por que clamar para o Senhor: Senhor, faça isso ou faça aquilo, ou salva, ou... Não. Se for para ser, vai ser. Se não for para ser, também é da sua vontade, Santo. Só que eu entrego a minha irmã nas tuas mãos. E esse bebê também. E isso fez com que eu conseguisse manter uma calma que não era minha. Porque acho que qualquer pessoa no meu lugar teria se desesperado junto com a minha irmã. Principalmente pela gravidade da situação. E eu sou grato a Deus por conta disso. E tem um louvor que ele diz assim, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas se a gente interpretar essa palavra que está dizendo, não significa que o poder de Deus é imperfeito e precisa ser aperfeiçoado. Não. O que esse louvor ele diz, ele quer dizer, essa parte, é uma parte interpretada da palavra que fala que quando nós achamos que estamos fortes, mas na verdade estamos fracos. E quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes, porque a fraqueza ela quebra o nosso ego, fazendo a gente reconhecer que a gente está errando e falhando com Cristo e correndo para os pés dele, ou então fazendo a gente reconhecer que nós necessitamos dele para tudo e todas as coisas em nossas vidas e fazendo a gente correr para os pés dele. Quando a gente está forte, na verdade, ocorre justamente ao contrário ocorre justamente ao contrário dessa situação. Nós achamos que está tudo bem, e por achar que está tudo bem, a gente não corre atrás de Deus, a gente não procura Deus, a gente não vai saber de Deus, a gente deixa para lá e a vida que segue. Até o momento que acontece alguma coisa, a gente precisa ter o ego quebrado, a gente precisa ter humildade, a gente precisa ser quebrantado e voltar para Cristo novamente. Eu tenho vivido um processo fortíssimo com Deus em cima disso, e esse louvor ele fala justamente disso. E se os irmãos me acompanharem, eu vou trazer uma parte dele. Não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. A tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. Eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu glorifico ao meu Deus, porque Ele é perfeito em todas as situações. E mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não consiga enxergar, mesmo que eu não veja, Ele é quem Ele é quem faz, Ele toma conta, Ele cuida. Eu só preciso acreditar, confiar. Eu só preciso entregar totalmente a Ele e glorificar independente do que aconteça, assim como Jó fez. Jó não entendeu nada do que aconteceu com ele. Jó não poderia entender nada, não teria como entender nada do que estava acontecendo com ele, mas em momento algum ele se levantou contra Cristo para dizer: você está me abençoando, você está querendo acabar comigo, você quer meu fim? Não. Ele glorificou, ele foi fiel, ele continuou sendo fiel ao nosso Senhor, porque ele entendeu que a graça de Cristo é o que importa, é o que basta, e é só isso. E eu glorifico a Deus, porque Ele tem me feito entender e viver esse
processo. E agradeço aos irmãos também que oraram e se prostraram a Deus em prol da vida da minha irmã e em prol da vida do meu sobrinho também que está na barriga dela. E eu tenho certeza que aquele bebê já é escolhido desde o ventre. Para Deus. Eu sou um servo do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Nós vamos louvar a hino de número 299. Todos juntos louvando o nome do Senhor nessa noite. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração. Mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Prazer celestial, sem sua graça divina, sob as asas de amor, riquezas reúnem calma do trono do Senhor. Cante o nome dele, Cristo. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, com seu sangue vencerei. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder nos levará pra seu lado com Jesus. Glória a Deus. Esse é o nome que está acima de todos os nomes. Cristo em breve voltará para nos buscar. Aleluia. Eu quero chamar aqui o irmão Luciano para fazer a oração pelos ofertantes e dizimistas dessa noite.
Logo após o grupo de louvor vai louvar a igreja louva juntamente conosco. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Colocamos em pé, ficamos em pé, vamos adorar o Senhor com nossas orações. Deus já tem abençoado o nosso dia, está abençoando a nossa noite, Ele está em nosso meio. E para louvor e glória, aqueles que puderem, vão poder contribuir, vão poder dizimar, amém? E o pastor não apresentou mais, vamos orar por essa caixa de orações, amém? Deus eterno, Deus de poder, Deus de glória, nós te louvamos e te adoramos, porque sabemos que Tu és o único Deus, Deus que pode todas as coisas. Te agradecemos pelo nosso dia de hoje. E, ó Pai, nós te louvamos e agradecemos já pelos irmãos que vão cooperar com seus dízimos, com suas ofertas, para manter a sua casa de oração. Também colocamos em Tua mão e Tua presença essa caixa de pedidos de orações. Não sabemos o que existe aqui de pedidos, mas Tu conheces. Por isso nós colocamos em Tuas mãos, pedimos a Ti, por Tua misericórdia, que Teu sangue pode, ó Pai, lavar e purificar todos esses pedidos que tem aqui, eles podem ser atendidos pela Tua misericórdia. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Permaneça de pé se você pode. Vamos louvar o Senhor com nossas ofertas e também com o nosso louvor. Perto quero estar, junto aos Seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
você transmitir a palavra dessa noite. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estende suas mãos. Vamos orar. Querido Deus, Pai da eternidade, nós te agradecemos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na sua casa, na sua presença. Bendizemos o seu soberano nome, que está acima de todo nome. Nós te agradecemos por tudo que nós estamos vivendo neste lugar, Senhor. Nós vamos escutar agora, vamos ouvir a tua poderosa palavra, Senhor. Eu apresento, Senhor, a tua filha, Senhor, que irá trazer uma porção daquilo que o Senhor quer, Senhor, para nós. Que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, os nossos corações abertos para a sua poderosa palavra. Ela é seu instrumento, o Senhor pode usar conforme o Senhor quer. Em nome de Cristo Jesus nós te adoramos e bendizemos no poderoso nome. Amém. Passei, irmãos? Podem se sentar. Quero ler juntamente com os irmãos Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. Irmãos, eu tinha preparado uma palavra e hoje de manhã, quando eu fui orar, sabe quando você prepara uma coisa e você sabe que ainda não é aquilo? E comecei a orar e o Senhor colocou esse texto no meu coração. E eu queria compartilhar um pouquinho do que o Senhor falou comigo, meus irmãos. Bom, o capítulo 29 de Jeremias é uma carta de Jeremias ao povo que estava exilado em Babilônia. A gente vai ver no versículo 1 que ele fala assim: são essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, Jeremias estava escrevendo uma carta que o Senhor estava direcionando ele até os irmãos que estavam exilados, né, da nação de Israel, lá em Babilônia. No versículo 2, a gente vê que até o rei Jeconias, ou Joaquim, ele também foi exilado para Babilônia. No versículo 3, a gente vê quem leva a carta até o povo, que o nome desse irmão é Elasa. Bom, eu gostaria de ler do verso 4 ao 9 com os irmãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposa para os filhos de vocês e deem essas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Nessa parte dessa carta, a gente vê que haviam ali no meio do povo que estava exilado alguns profetas, alguns falsos profetas, que estavam profetizando falsamente no nome do Senhor, dizendo que aquele cativeiro, que aquele exílio que o povo de Israel estava vivendo, duraria pouco. Que eles não precisavam ali conviver entre aquele povo, porque o Senhor tiraria eles facilmente dali. Mas, na verdade, o que o Senhor tinha falado a gente vê desde Jeremias 25, no verso 11, o Senhor fala assim: toda essa terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Então, a gente vê que a mensagem que Deus envia através de Jeremias é muito diferente da mensagem que os falsos profetas estavam falando àquele povo, dando uma falsa esperança para aquele povo. Então, essa carta do Senhor ao povo de Israel tem como objetivo de denunciar essas falsas profecias e de, novamente, falar a profecia que o Senhor tinha dito a eles.
que eles ficariam ali 70 anos. Então, por isso que o Senhor fala, é para vocês viverem normalmente. Construam as suas casas, morem nelas, plantem árvores e comam fruto, se casem, se multipliquem. Por quê? Duraria 70 anos. Então, o Senhor até fala, aumentem o número para que a nação ela não desapareça. Então, o Senhor fala, se multipliquem, porque vai durar muito tempo. Vai ter gente que vai para o exílio e não vai voltar para a terra de Jerusalém. Vai ter gente que vai morrer lá no exílio. E olha que difícil essa palavra, porque tinha um grupo incentivando eles que o Senhor ia tirar eles rapidamente dali. Mas o que o Senhor realmente estava falando é que eles ficariam ali durante 70 anos. Então, o Senhor diz para eles viverem como colonos naquela terra estranha, para eles viverem normalmente e se multiplicarem. O Senhor os adverte acerca dos falsos profetas. Não escutem eles, escutem a minha voz. Eles estão falando em meu nome, mas eles estão falando coisas que eu não disse. Então o Senhor faz adverte o povo de Israel referente a isso. Porque a gente vê lá em Jeremias 30, do 11 ao 14, que o próprio Deus os havia exilado. O próprio Deus tinha feito juízo na nação de Israel. Que diz assim, porque eu estou com você para salvá-lo, diz o Senhor. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde o espalhei. Ou seja, eu mesmo espalhei vocês, mas eu vou destruir essas nações por onde eu espalhei vocês. A você, Israel, eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Então a gente vê que nesse verso o Senhor está falando através do profeta Jeremias de que ele estava ali castigando a nação de Israel por tudo que eles tinham feito, né? Porque eles tinham se voltado contra o Senhor. E o exílio da Babilônia é como se fosse um castigo do Senhor, para eles se voltarem novamente a Deus. No verso 12 do Jeremias 30 fala assim, porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave, não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Todos os seus amantes, aqui ele está falando com Israel, todos os seus amantes se esqueceram de você, já não perguntam por você, porque eu a feri como se fosse um inimigo. O Senhor mesmo tinha ferido Israel. O castigo foi cruel, por causa da grandeza da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Então o Senhor estava falando, sou eu mesmo que estou fazendo isso com vocês. Vocês estão na Babilônia, vocês estão numa provação, no exílio que vai durar 70 anos, mas esse é o meu juízo sobre vocês. Então ele estava falando isso para a nação de Israel. No verso 10 a gente vê assim, que o Senhor fala assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Então o Senhor novamente estava relembrando a nação de Israel de que ele tinha feito uma promessa, de que eles não ficariam lá para sempre. Duraria 70 anos, mas o Senhor, com a sua forte mão, libertaria o povo do exílio da Babilônia e traria de volta a Jerusalém. A gente vê isso também em Jeremias 30, do 1 ao 3. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo, assim falou o Senhor Deus de Israel, dizendo, escreve no livro todas as palavras que tenho te falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais, e a possuirão. Então o Senhor já tinha feito uma promessa a Israel. E a gente vê como que é fácil a gente se perder da promessa do Senhor, né? O Senhor nos lança uma palavra e muitas vezes a gente esquece dessa palavra. Lá no Salmo 137, a gente vai ver que o povo de Israel não querem cantar hinos, né? Eles estão ali à beira do rio da Babilônia. E eles falam assim, como que a gente vai louvar hinos? Eles até encostam suas harpas na árvore e falam assim, como que eu vou cantar hinos aqui, estando longe de Jerusalém? Muitas das vezes a gente faz isso. Porque o Senhor, Ele nos dá uma palavra. Mas a gente não se apega a essa palavra. A gente se esquece facilmente. Eu lembrei da parábola do semeador, quando é o solo rochoso, né? Ou aquele solo que fica por cima. Como que facilmente as angústias, as preocupações e as perseguições da vida roubam a palavra do Senhor, né? Roubam a semente que o semeador lançou. Então o Senhor nos adverte. Muitas vezes a gente está passando por uma provação, por um período difícil, mas se apega àquilo que o Senhor falou para você. Se apega à palavra que Ele lançou na sua terra. E que nós sejamos uma boa terra para a gente fazer germinar essa palavra dentro de nós, porque é ela que nos trará esperança. Bom, a
Aí chegamos no versículo 11, que eu li com vocês. Que Deus fala: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para eles dar um futuro e uma esperança. E aí Deus fala assim: eu é que sei os pensamentos, porque vocês estão pensando que vocês estão destruídos, que a nossa aliança foi quebrada, né? Porque Israel estava pensando que Deus tinha quebrado a aliança com eles, porque eles estavam lá na Babilônia e o Senhor estava falando que eles iam ficar lá durante 70 anos. E eles falaram assim: então, Deus quebrou a aliança que ele tinha com a nossa nação. Mas não, o Senhor fala: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. E são pensamentos de paz e não de mal. Essa grande provação para o povo de Israel parecia ser um mal, mas na verdade era o pensamento de paz que o Senhor tinha acerca deles. E o Senhor fala: eu não vou destruir vocês. Pelo contrário, eu vou dar um fim que esperais, um futuro, uma esperança. Eu vou levar vocês de volta à terra de vocês, de volta à terra prometida. E eu parei para pensar nessa palavra e às vezes a gente fica pensando se o tempo está difícil. Por que será que o tempo está difícil? Porque às vezes esse tempo é uma preparação do Senhor para nós. Porque às vezes a gente passa milhares e milhares de vezes pela mesma prova e não consegue aprender. Mas o Senhor nos coloca nesse lugar para nos ensinar. E a gente tem que pensar: por que eu estou passando por isso de novo? O que o Senhor quer me ensinar? Porque aí o propósito do Senhor é ensinar a nação de Israel para elas se voltarem novamente ao Senhor. Muitas das vezes a gente acha que tudo que vem contra nós é para vir contra nós. Todo mundo me odeia, eu só passo por prova. Mas na verdade, não é sobre nós. É sobre os pensamentos do Senhor. E eu vi no original a palavra paz é shalom. E eu achei uma explicação muito legal que eu vou ler para os irmãos. A paz, que é shalom, termo abrangente e fundamental na Bíblia, vai muito além da ausência de conflitos. Ou seja, se eu tenho essa paz do Senhor, não quer dizer que eu não vou passar por provações. Ela envolve a completude, a integridade, o bem-estar e a prosperidade de toda a pessoa. Na Bíblia, a paz, shalom, está intimamente ligada ao conceito de shalom, que é a paz plena e total que provém de Deus. Então é a paz que não liga para os conflitos, não liga para as provações. Você tem paz em meio aos conflitos. Essa paz transcende o entendimento e traz harmonia em todos os aspectos da vida. E muitas das vezes a gente passa por cativeiros. Às vezes dentro da nossa casa, às vezes no nosso casamento, no nosso trabalho. E às vezes a gente quer fugir, né? Quer fugir desse resíduo, né? Dessa aprovação. Mas às vezes o Senhor quer nos ensinar dentro dessa aprovação. Bom, no versículo 12 a 14, aqui nós vemos mais um segredo da aprovação, que diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares para onde hoje dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. Então a gente vê que, na realidade, a aprovação, na maioria das vezes, é para nos aproximar de Deus. Aqui a gente vê que no meio de um exílio de 70 anos que o povo de Israel estava ali, eles precisavam orar, eles precisavam buscar a face do Senhor de todo o coração. E naquela terra estranha, naquele lugar que eles estavam com medo, né, porque não era a terra deles, eles encontrariam o Senhor. O Senhor fala: eles seriam achados de volta, diz o Senhor. Então o Senhor deu a oportunidade à nação de Israel de buscar, mesmo que ele já tivesse falado: eu vou tirar vocês. Mas ele deu a oportunidade do povo buscar isso, né, buscar a libertação e ao mesmo tempo se aproximar de Deus. Então, na realidade, o maior objetivo de Deus naquele exílio era fazer com que o povo se aproximasse novamente dele, buscasse de todo o coração a face do nosso Deus. E ele mesmo fala: eu serei achado de vós, mas quando vocês me buscarem de todo o coração. E vi uma frase
que eu achei muito forte, que fala assim: Deus é tudo que a gente precisa quando Ele passa a ser tudo que a gente tem. Então, tudo que o povo de Israel tinha naquele lugar estranho era Deus. Então, era a única coisa que eles poderiam buscar, que é Deus. Então, às vezes, a gente está num processo, numa situação difícil, mas Deus está falando: me busca, eu sou tudo que você tem agora. Então, o que é para você se aproximar de mim? É isso que Deus está nos falando. Você está passando por um momento difícil, por um processo, mas eu quero que você se aproxime de mim. É por isso que eu te coloquei aqui. Do versículo 15 em diante, o Senhor faz julgo, né, a esses falsos profetas, a gente vai ver. O Senhor faz julgo a essas pessoas, ele está citando os nomes desses falsos profetas e o seu final, né, o que aconteceria. Irmãos, para resumir tudo, todas as vezes que a gente pensa que nos vemos em tempos de provações, a gente tem que se ver em tempos de oração. Eu sei que a gente tem que orar todo o tempo, né? Orar sem cessar, mas às vezes a gente não faz isso, a gente não ora sem cessar. E o Senhor coloca as provações na nossa vida para a gente voltar à vida de oração. E o Senhor fala isso: o tempo difícil é tempo de oração. Nós precisamos entender que às vezes Deus nos coloca nesses lugares, né? Passamos por coisas difíceis para nos aproximar novamente de Deus. Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que nós possamos passar por provações, gente, isso é uma coisa boa, porque nós precisamos nos achar aprovados diante de Deus, para que assim a gente encontre a coroa da vida. A aprovação é uma coisa boa na vida de nós cristãos. Eu sei que isso é uma coisa difícil de entender, mas é a aprovação que produz o fruto, que é nós sermos aprovados e encontrarmos a coroa da vida, que é a nossa recompensa. O Senhor, Ele nos levará de volta à nossa terra, nosso lar, que é a Nova Jerusalém. Ele já nos prometeu, isso lá em João 14, do 1 ao 3, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. O Senhor está falando: tem um lugar preparado para nós. Ele fala: tem de bom ânimo. No mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. As provações vêm para tentar nos derrubar, para roubar o nosso foco daquilo que é a nossa recompensa, que é encontrar Jesus Cristo no fim dos tempos. Persevere, o Senhor, Jesus mesmo fala: vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, persevere. E lendo tudo isso, eu lembrei de uma frase da restauração de todas as coisas. E lembrei de Apocalipse 21, do 1 ao 7. Envie um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então eu vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras.
passará naquele dia, não haverá mais. E o Senhor nos diz: persevere, porque a recompensa é maior do que nós podemos imaginar. É encontrar o nosso Criador, vê-lo nos seus olhos, conhecer a sua beleza, conhecer os segredos de Deus. Essa é a nossa maior recompensa. E o Senhor te diz: persevere. Eu sei que às vezes a gente espera uma palavra. Não, Deus vai te tirar daí. Deus vai fazer um reboliço e vai te tirar desse lugar. Ele vai tirar a gente daqui do mundo. Mas a gente precisa perseverar. A gente precisa orar. E a gente precisa permanecer em oração. Quando nos encontrarmos em tempos difíceis, que nós possamos permanecer em oração, para que nós possamos chegar à nossa maior recompensa, que é encontrarmos com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, boa esta palavra. Deus continue abençoando a vida do Nicole, o seu ministério. Quantos recebem essa palavra, diz amém. Amém. Deus abençoe, se ficamos em pés. Glória a Deus. Quero fazer menção entre nós esta noite. A Ingrid e está seu filho Gustavo estão visitando esta igreja nesta noite. O Senhor Deus preparou e é um prazer e uma alegria receber vocês aqui nesta noite. São bem-vindos, se é verdade, digam amém. Amém. Deus abençoe a vossa vida e da sua família em nome de Jesus. Meus irmãos, não posso encerrar esse culto sem antes fazer um convite. Se houver alguém entre nós que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor ou ainda não conhece o Senhor, mas entende que é um tempo de vir à presença dele, que precisa se reconciliar ou aceitá-lo. A palavra falou ao seu coração e você assim deseja fazer. Essa é a oportunidade que o Senhor nos concede. Alguém entre nós que deseja aceitar o Senhor Jesus ou se reconciliar com ele nesta noite, levante sua mão. Nós queremos orar por você, nós queremos orar por sua vida, para que o Senhor Deus escreva o seu nome no livro da vida e você possa caminhar com fé até o dia de Cristo Jesus. Alguém entre nós? Amém? Se não houver, que o Senhor Deus conceda uma nova oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe você por todo o esforço que tem feito de vir à casa do Senhor. De fato, haverá uma recompensa para a sua vida. Não é vão a sua vinda até aqui esta noite. O Senhor Deus vos recompensará por esta grande obra a qual você faz de estar aqui. E nós nos reunimos no nome de Jesus e a Ele toda a honra e glória. Amém? Vamos orar, encerrando esse culto nesta noite em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graça uma vez mais, porque o Senhor é bom. O Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido bondoso para conosco, para com a tua igreja. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu uma vez mais de servir a Ti. Receba toda a adoração, Senhor. Receba todo o louvor, ó Pai, para Ti, Senhor. E nós te damos graça pela palavra a qual o Senhor enviou aos nossos corações esta noite, Senhor. Que o Senhor traga paz ao nosso coração, ó Pai, em meio às turbulências da vida, Senhor. Que o Senhor venha trazer paz ao nosso coração. Que o Senhor venha nos ajudar a perseverar, a permanecer firmes, constantes e sempre abundantes, Senhor. Eu sei que por vezes o Senhor não nos livrará das provações, mas no meio da provação o Senhor nos livra, assim como foi com Daniel. O Senhor não livrou da cova dos leões, mas na cova o Senhor guardou. Assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Senhor não os livrou da fornalha, mas na fornalha o Senhor lá estava guardando e livrando. Da mesma forma eu peço, Senhor, nos ajuda, nos guarda, nos fortaleça, Senhor, para vencermos as adversidades da vida e permanecermos firmes em Ti, Senhor. Receba toda a honra e glória, leva-nos em paz ao nosso lar, nos dê uma noite de bênção e nos dê um dia de amanhã, Senhor, também
cheio da tua presença, Senhor, para a glória do teu nome, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Levante a sua mão. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo habite todos os dias em sua vida. Se você crê, recebe e diz amém. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.